se a gente parar para observar o que já foi falado aqui, desde da abertura até ali, se pegar nas boas-vindas, quando eu mencionei a questão da Unesco, da educação física, do sedentarismo, depois o mestre Pinduca falando sobre o jiu-jitsu para todos, e depois a gente foi falando várias coisas, e pegar as palestras de hoje também, a gente percebe que essa separação que a gente faz em títulos de palestra, em temas, ela só acontece no papel, porque na vida real, né, a coisa ela é muito dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está o tempo todo fazendo isso com o jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu especificamente aqui, né? Você está o tempo todo no jiu-jitsu, só que não de maneira às vezes consciente, mas você está o tempo todo enquanto professor, instrutor de jiu-jitsu, ou mesmo aluno, você está pensando na formação do professor de jiu-jitsu. Você está o tempo todo pensando na questão lúdica, na questão da criatividade. Está o tempo todo pensando na inclusão. Você pega a fala do Anderson, você pega a fala da Bia. Os dois tocaram em ambientes completamente diferentes na questão da inclusão. A gente está o tempo todo falando de valores. Aí tem alguns aspectos que pode trazer, que pode diferenciar um ou outro, que é a questão de uma língua, de trazer uma outra língua. O que eu quero dizer é que o jiu-jitsu já faz isso já. E ele faz isso, às vezes, sem ter consciência de que faz isso. Né? Por isso que espaços como esse é interessante da gente discutir, porque a gente pode ser levado a passar a ter a consciência de que isso acontece já, né? Então, eu acho que assim, esse é o grande gancho da coisa toda. E se a gente pega, por exemplo, uma atividade, né, que a gente pode colocar como, obviamente, como uma luta marcial, como uma defesa pessoal, mas também a gente pode colocar, como o Mazinho já disse também, ensinar matemática, física. O mestre Pinduca faz a mesma coisa. O grande lance do jiu-jitsu é que ele já nasce como uma prática. E o grande problema da escola, e aí a gente pode pegar a escola como a formação das pessoas, né, como o bem-estar, a possibilidade dela galgar emprego e ser feliz, e ter uma família e viver bem, é que a escola ela parte do princípio da abstração. Então, se você vai ver matemática, você vê matemática por meio de fórmulas, né? E aí um professor ou outro que se destaca que coloca essas fórmulas para um exemplo prático, né? Ele vai colocar matemática para você pensar uma carpintaria, como você faz um móvel, ou como você vai fazer um foguete, ou isso ou aquilo. Mas ela parte sempre de uma abstração. E o movimento que a gente está fazendo aqui é um pouco o inverso, é uma prática muito enraizada do jiu-jitsu, que a gente está agora começando a discutir as questões abstratas também, né? Nesse fórum, por exemplo, né? Então, eu acho que o grande lance é esse, porque a prática, no final das contas, ela tem primazia, né? A relação entre prática e abstração, ou teoria e prática, ela existe em tudo que a gente faz. Só que a gente foca, às vezes, numa coisa ou em outra, não tem o olhar, a consciência de ver um lado ou outro. Né? Então, a gente está fazendo aqui uma fusão mesmo, fusão daquilo que já existe na vida real, na vida concreta, só que uma fusão agora, né, trazendo um pouco para a consciência. Eu acho que é esse um ponto, viu, Daniel, da importância disso tudo, né, que é o trazer a consciência, que, por exemplo, você pega o mestre Pinduca, e a felicidade da gente ver o senhor aqui com a gente até esse horário assim é muito grande, viu? A gente é muito grato à presença do senhor aqui, né? O senhor consegue ver o lado abstrato e o senhor consegue ver a prática, né? Mas quantos anos um professor, um instrutor de jiu-jitsu vai ter que passar, né, para chegar nessa relação que o mestre Pinduca tem hoje, né? Então, acho que a gente pode acelerar um pouco esse processo, e é isso, para mim, que chama jiu-jitsu educacional, porque, para mim, o jiu-jitsu educacional ele engloba o jiu-jitsu de competição, ele engloba a defesa pessoal, ele engloba tudo que você quiser chamar de jiu-jitsu, mas que a gente traga isso à consciência, que a gente discuta, que a gente faça isso voltar para a aula, para uma qualidade de aula, para uma relação com os alunos, para uma autoformação do instrutor e por aí vai. Né? Então, o jiu-jitsu educacional ele é além da escola, ele é além da universidade, né? Ele engloba tudo, trazendo essas questões sempre para a consciência. Né? É um pouquinho, acho que esse o que a gente está fazendo aqui até essa hora da noite. Muito bom. Perfeita essa colocação aí.